Graça, a paz que esteja com todos nessa manhã. Nós vamos dar continuidade à série de exposições sobre o Natal escondido, e para os amigos e irmãos que nos visitam pela primeira vez. O Natal escondido, na verdade, é o que é escondido pelo mundo. O que nós estamos fazendo aqui é trazer à luz aquilo que realmente significa o Natal, e em cada pregação, em cada exposição feita aqui, nós descobrimos o significado, o sentido do Natal, pela qual a palavra diz ser. E hoje, irmãos, eu vim falar de paz. Vim falar de paz. Eu tenho certeza que cada coração aqui na ceia em ter paz, porém, a mensagem de hoje, os irmãos vão perceber que para ter a paz, para se ter paz, que tanto ansiamos, é necessário primeiro experimentarmos uma espada. E experimentar a espada, irmão, significa experimentar conflitos. E esses conflitos que a espada produz vão se apresentar de duas maneiras em nossas vidas. Primeiro, ela vai apresentar conflito interno vivido pela ação da espada. E, consequentemente, conflito externo ou entre pessoas vivido após a concretização desse conflito interno. Irmãos, não se assustem, o texto que leremos é um texto que relata os acontecimentos do Natal, é um texto natalino. O texto fala de profecia, fala de graça, fala de amor, porém, para vivermos e experimentarmos esse amor, também experimentamos conflitos. Eu peço, irmãos, que abram suas Bíblias em Lucas, já permaneça com a sua Bíblia aberta. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 35. Esse é de fato um texto natalino, porém geralmente não se costuma ler toda a passagem. Toda essa parte que nós vamos ler. A parte mais lida em ocasiões de cultos de Natal costuma ser lida apenas até o versículo 32. E hoje nós vamos avançar mais um pouquinho até o versículo 35. Todos acharam? Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 35. Diz assim a palavra do Senhor: Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Esse é o título, uma espada na alma. O texto inicialmente, de maneira singela, nos apresenta Simeão. Somente nesse texto que nós temos falando sobre Simeão. Versículo 25, repetindo: Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Esse homem ele era justo, ele era piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O texto diz três coisas sobre ele. E esperar a consolação de Israel é o mesmo que dizer esperar o Messias, que traria o consolo ao seu povo.
O povo judeu, o verdadeiro povo judeu, o povo remanescente, ele aguardava a promessa do Antigo Testamento. Ele vivia nessa expectativa da chegada do Messias. Esse judeu remanescente ansiava por aquele que iria consolar o seu povo, iria consolar os seus corações, iria trazer conforto aos seus corações. E esse conforto que o Messias traria não teria relação alguma, não tem relação alguma com o conforto material, e sim o conforto espiritual. Estamos falando de arrependimento, perdão de pecados, reconciliação e vida eterna. Esse era o consolo que o Messias iria trazer. E que tanto esse povo aguardava, que tanto Simeão aguardava. Esse povo aguardava consolo por muitas ocasiões. Ele viveu em cativeiro, peregrinou no deserto, não de maneira inocente, mas por culpa, por ocasião do pecado. Porém, era um povo preservado por Deus e que aguardava pelo seu consolo e perdão e pela reconciliação de maneira definitiva. O texto inicialmente, ele ainda nos diz que esse homem, que era um homem justo, um homem piedoso, que tinha uma profecia em sua vida, havia uma revelação dada pelo próprio Espírito Santo de que ele não morreria sem que antes visse o Senhor. Esse homem, ele recebeu a revelação de que ele veria, e sendo aqui redundante, se não veria com seus próprios olhos o Cristo do Senhor. Ele veria o Messias, ele veria o enviado de Deus, Jesus Cristo, ele veria consolo. E é na sequência do texto que está relatado e concretizado essa revelação. Simeão, movido pelo Espírito Santo, vai até o templo, exatamente no mesmo dia e momento em que os pais de Cristo levavam Jesus para ser circuncidado, conforme a lei exigia. Isso acontecia no oitavo dia após o nascimento do menino. E é nessa parte do texto que, ao ler o texto e meditar sobre ele, que eu tentei imaginar o que teria sido o sentimento de contemplação de Simeão ao encontrar com o menino Jesus no templo, nesse momento avançado de sua vida. Era um homem que, imagino eu, aguardava ansiosamente, esperançosamente esse dia, contando cada hora de seu avançar de vida, querendo que o próximo dia fosse de fato o dia que esse encontro iria acontecer. E o texto nos dá exatamente a expressão do sentimento de Simeão. Ele pegou o menino Jesus nos braços e adorou a Deus. Ele teve o privilégio de ter Deus em seus braços. Um humilde e idoso servo pode ter o seu Senhor, o nosso Senhor em seus braços. Pensem no que isso significa, irmãos. Não. O coração desse homem, irmãos, piedoso, explode de adoração. Esse louvor está registrado nos versículos 29 a 32, eu lerei novamente. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Esse foi o louvor de Simeão. Essa foi a adoração dele. E a minha oração nessa manhã é para que o Espírito Santo nos conduza a esse mesmo sentimento de adoração. E mesmo que nós não tenhamos visto Jesus com os nossos olhos, podemos ter a mesma alegria e contemplação de Cristo, conforme Simeão teve, porque já experimentamos a consolação por meio da salvação, irmãos. Que seu coração esteja nesse momento dando glórias a Deus por essa verdade, por sua misericórdia,
em nossas vidas, o seu consolo. Pode nos despedir, Senhor, porque já fomos contemplados com a sua salvação. Já fomos contemplados com a luz que foi revelação para nós, conforme o versículo 32 diz. Porém, o texto não para por aí, até agora, falamos da parte bela do texto, que geralmente é lida nos cultos de Natal. O que vem adiante nos próximos versículos é o que eu quero concentrar a nossa atenção nessa manhã. E é nessa segunda parte do texto que está mais um significado do Natal escondido. O Natal, de fato, é luz, é alegria, é paz na terra, e tudo isso é verdade. A Bíblia nos diz e nos afirma isso, e disposições anteriores já afirmaram isso para nós. Esses, inclusive, são aqueles conceitos que geralmente são intercambiados com as festividades de Natal, tanto seculares quanto com a igreja. Porém, o que está nos próximos versículos, certamente, somente a igreja, somente os salvos e remidos podem celebrar como um sentido do Natal. E certamente esse sentido está escondido para muitos. O texto continua nos versículos 33 a 35, e antes de ler, eu queria, se eu fizesse aqui uma pergunta para todos que estão aqui nessa manhã, eu pedisse que os irmãos confirmassem a resposta com um gesto, levantar suas mãos. Eu certamente saberia a resposta e tenho certeza que a resposta de todos seria praticamente a mesma. Eu também me incluo como um daqueles que responderiam favorável a essa pergunta. E a pergunta seria: se você está passando por algum problema, por algum conflito nesse exato momento de sua existência, se você está vivendo um conflito com suas finanças, com a saúde, se está vivendo conflitos no casamento, na escola, na faculdade, na carreira, no local de trabalho, na família. Enfim, se há algum conflito sendo vivido por você nesse momento, que levante uma de suas mãos, e os irmãos não precisam levantar. Eu sei que praticamente, se não todos iriam levantar as mãos, eu não consegui. Agora, se eu mudasse um pouco a pergunta, na verdade, se eu incluísse um fator nessa pergunta, eu já não saberia quantas mãos iriam levantar. Eu também gostaria que fossem todas as mãos, mas de fato não tenho certeza. E a segunda pergunta seria: você está vivendo algum conflito por causa da sua fé? E esse é o ponto que eu gostaria de gastar mais um tempo com os irmãos. O que queremos perceber nessa manhã é que os conflitos que você vive por causa da sua fé apontam para mais um significado do Natal escondido. É o que Simeão vai dizer para o Pai em nome de Jesus. É o que Simeão vai dizer para mim e para você nessa manhã. O texto do Natal continua nos versículos 33 a 35. Eu repito o texto. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com tudo que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. O título da exposição dessa manhã foi inspirado nessa última frase dita por Simeão: uma espada na alma. Eu imagino que, depois dessas palavras de Simeão, Maria deve ter passado do estado de admiração pelo que Simeão dizia, pelo seu louvor sobre o menino, para um estado de tensão, talvez questionamento introspectivo, pelo que de fato poderia significar essa espada que atravessaria a alma, a sua alma. Fica muito fácil para nós, após os acontecimentos de 2000 anos atrás, saber o que realmente significou essa espada que atravessou o coração de Maria. Jesus,
O seu filho foi traído, escarnecido, crucificado e morto. Maria presenciou, assistiu a tudo isso de perto. Imagino que a expressão espada na alma não tenha sido nenhum exagero de Simeão. Ela deve ter sentido cada centímetro dessa espada em sua alma ao ver o sofrimento do seu filho. Mas essa espada não teria significação e expressão apenas para o coração de Maria. Essa espada também iria cortar cada alma a qual ele viria salvar. Cada alma que hoje está aqui nessa manhã, com seus corações remidos e transformados, digamos, por essa espada. Timothy Keller, ele usa duas ilustrações que são perfeitas para explicar o que significa a espada que corta a nossa alma. E o efeito dessa espada produz. E ele cita o primeiro exemplo de um cirurgião que corta o seu corpo para retirar aquilo que não está bom. Ele corta o seu corpo para retirar aquilo que está te levando à morte. E só assim, somente dessa forma é que o médico consegue, o cirurgião consegue te levar ao restabelecimento de sua saúde. A segunda, ou pelo menos, o médico tenta fazer isso. A grande analogia e diferença também nesse caso é que Cristo não tenta, ele realiza de fato. Ele cura. Ele tira aquilo que está te matando. Ele te dá a vida após a espada. A segunda ilustração que ele faz, ele utiliza a ilustração de um terapeuta. Na verdade, o terapeuta, para ajudar o paciente em depressão, ele faz uso de lembranças dolorosas para que o paciente seja levado a confrontá-las para depois curá-lo. Em ambos casos, tanto o cirurgião quanto o terapeuta levam o paciente primeiro a se sentir pior para depois se sentir melhor. E veja se não é isso que acontece conosco. Jesus nos leva a experimentar conflitos internos e, consequentemente, por isso, experimentamos conflitos externos. Temos um outro texto onde o próprio Cristo fala dessa espada que corta para curar, que corta para identificar, que corta para separar, que corta para a ruína de alguns e para a elevação de muitos. É o que Jesus diz lá em Mateus 10, versículo 34. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E o texto continua e explica o que significa essa espada que Cristo trouxe. Versículos 35 a 39. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. O texto ele explica que essa espada não tem nada a ver com violência, nem com um reino sendo levado pela força de uma espada, sim, que o chamado de Cristo ele tem um caráter exclusivo na sua vida. O chamado de Cristo para nossas vidas nos levará a experimentar alguns conflitos, primeiramente pessoais, por causa do pecado, em seguida com as demais pessoas que estarão em nossa volta. E o ponto máximo desse texto é que Jesus nos chama para a sua paz. Ele nos chama para a sua paz, para a paz com Deus. Porém, ele faz isso gerando conflitos em nós e entre nós. É o que o Senhor está dizendo. E nós vamos ver isso em 2 pontos somente. E o primeiro ponto é que o chamado de Cristo causa conflito entre pessoas. Estou seguindo a sequência do texto. Ele causa conflito entre pessoas. Versículo 34 diz:
Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Simeão está dizendo, na forma de uma profecia, que Jesus provocaria ruína e elevação, e que ainda tudo isso seria alvo de contradição entre as pessoas. Se parafrasearmos essa profecia, podemos dizer que Jesus iria enlouquecer pessoas com suas palavras e atitudes, principalmente para os religiosos. Iria causar conflitos, iria causar discórdias entre eles. Mas não que ele seja a discórdia, e sim que nossa vida sem eles, sim, é uma discórdia. Uma discórdia com Deus. E esses conflitos, eles iriam levar alguns a total ruína pela rejeição de suas palavras, e muitos iriam ser levados pela ação da espada que cortaria e trataria do mal do homem, do pecado. Muitas pessoas iriam se opor totalmente às palavras, entre aspas, espadas de Jesus. Mas muitos seriam atraídos por ele. E é assim mesmo que as coisas são até hoje, até o dia em que ele voltar. Opiniões completamente opostas quanto à pessoa de Cristo. Elevação para os que são atraídos pela espada. Ruína para aqueles que rejeitam essa espada. É o que o texto está dizendo. E nós já vimos em uma exposição anterior, em exposições anteriores, que uma das causas da reação das pessoas contra as palavras de Jesus está na afirmação da autoridade máxima de Jesus. E essa autoridade está sobre nossas vidas de maneira geral. E os pequenos Herodes, ou os grandes Herodes que existem no coração de muitos, os fazem rejeitar o conflito interno. E por essa rejeição sofrem ruína. Eles não querem a espada, não entendem que precisam de uma espada para retirar e curar o que precisa ser curado na sua vida. O problema com a posição de muitos, Jesus está explicado nos textos de João, capítulo 3, versículos 19 e 20. João diz o seguinte: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Que texto claro sobre a situação do homem que se opõe a Jesus. Ele começa dizendo que a condenação é esta, a ruína é esta. Você não viveu o conflito que tanto precisava viver na sua vida. Na verdade, muitos não querem receber nem sequer o seu diagnóstico. Porém, é impossível não receber o diagnóstico das nossas almas diante das palavras de Cristo. E as palavras de Jesus diz: você precisa da espada em sua alma. Para aqueles que estão em harmonia com Cristo, serão da mesma forma rejeitados pelos mesmos que rejeitam a Cristo. Poderíamos citar diversos exemplos práticos dessa verdade, mas, hipoteticamente, se você trabalha em um ambiente onde todos se envolvem em negócios, onde a corrupção está inserida, menos você, certamente você será rejeitado nesse ambiente da mesma maneira que o versículo lá de João 3,20 disse: pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, você é luz, e não se aproxima da luz, você carrega a luz de Cristo, para que as suas obras não sejam reprovadas. Certamente você reprova essas obras. A nossa maneira de viver, se estiver baseada em Cristo, estiver baseada no Evangelho, se estiver sendo conduzida pelo Espírito Santo, já será motivo suficiente para causar rejeição para os que
amam as trevas, amam o pecado. Vejam, nós não precisamos ser Jesus para deixar as pessoas iradas quando são expostas, e sim segui-lo. Seguir Jesus para também ser rejeitado como ele é por muitos que amam o pecado. Não precisamos julgar ninguém por suas atitudes. As nossas atitudes, eu vou repetir, se são oriundas de um coração transformado pelo Evangelho, por si só já irá evidenciar aqueles que amam o pecado, e com isso seremos rejeitados, seremos hostilizados, sim, em algumas ocasiões, antes de essa luz brilhar. E com isso podemos vir a experimentar o mesmo que Maria e José experimentaram quando procuravam lugar para Jesus nascer. Não havia lugar para eles. Não sei se você já teve essa sensação em algum ambiente. Viver com Jesus significa ser rejeitado por muitos e ter falta de espaço em muitos lugares. E esse é o desafio que cristãos dos primeiros séculos viveram, e é um desafio para cristãos dos nossos tempos atuais, não muda. Existe uma exclusividade na fé cristã, irmãos. Só existe um único Deus e Ele não divide sua glória com ninguém. E Deus tem um padrão de conduta regido pelo Evangelho que nos faz ser evidenciados pela natureza do Espírito Santo. E isso incomoda muitos, como aquela música infantil. Não sei se o Arthur Gustavo ouviu muito. Um elefante incomoda muita gente, né? Os elefantes incomodam muito mais, assim vai, não fala esse negócio. Um cristão incomoda muita gente. Que detestam eles. Que detestam um bom caráter. Que detestam o conceito de família, que detestam a humildade, que detesta o amor ao próximo, que detesta dar a outra face, que detesta dar com a sua mão direita e não deixar com a sua mão esquerda. Veja, seu irmão Tomás tem muitos exemplos. O grande problema atual que vivemos é que as coisas estão reversas. Né? Esses estão nos intitulando como intolerantes. Né? Pessoas que ameaçam o desenvolvimento social, ou o que eles querem reinventar, né? Como sendo o social. A história diz que os cristãos no passado, em razão da sua fé e da sua conduta cristã, têm sido chamados de intolerantes e ameaça à ordem social. E eu abro parênteses aqui, nós também vivemos esse contexto de nossa história. Mas continuando, esses irmãos do passado, por esse motivo eles foram deserdados pela família, perderam seus empregos em órgãos públicos, eram afastados das relações de melhores negócios e ainda por cima também sofriam, em algumas ocasiões, abusos físicos e até mesmo prisões. Mas essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Natal escondido. Não podemos mudar isso, não podemos adaptar, não podemos diluí-la na cultura. A mensagem do Evangelho é considerada por muitos como uma mensagem de tolerância contra o progresso. O progresso é esse. E nós cristãos permanecemos firmes em tudo aquilo que Deus criou para vivermos, por isso somos hostilizados. Por isso vivemos o conflito com outras pessoas. E aqui eu volto à segunda pergunta que fiz lá na introdução. Você está vivendo, eu concluo essa pergunta, você está vivendo algum conflito por causa do Evangelho? Em Romanos, capítulo 1, existe exemplos de hostilidade contra o cristianismo que é ainda mais fundamental. O homem, pela revelação geral, sabe que existe um Deus, porém ele reprime esse conhecimento e não glorifica Ele, não glorifica Deus. É o que está sendo dito nos versículos 18 a 20 de Romanos 1.
A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua justiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Podemos dizer que todos os seres humanos sabem que precisam de Deus, mas preferem inibir esse conhecimento em seus corações. Todos os seres humanos têm um ímpeto da autojustificação em seus corações. Nós controlamos a nossa vida e somos competentes para nos salvar. E esse é um problema crônico do ser humano. E Jesus vai nessa ferida e toca nela com uma espada, para de uma vez por todas sarar. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 a 20 diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Você ouve esse texto e entende o que ele está dizendo? Vocês não pertencem mais a vocês mesmos. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós fomos comprados por um preço muito alto. Isso significa que você não tem mais autoridade sobre a sua própria vida, e sim Deus aqui. Quem quer ouvir isso, irmãos? Você não tem mais autoridade sobre a sua vida. Você não é mais o rei da sua própria vida. Você saiu da posição de rei e foi para a posição de súdito de um grande e único rei, o Senhor Jesus. Amém? E a questão de controlar a nossa própria vida não se limita apenas a satisfazer os nossos desejos, mas também alimentamos a ideia de que somos capazes de nos salvar com os nossos próprios meios, ou méritos. Por isso, muitos ficam desestruturados e aborrecidos com Jesus diante da sua autoridade e exclusividade, e nos utilizaram por isso. E veja, não será diferente com aqueles que se identificam com Jesus. Todos nós que somos identificados como cristãos, certamente também viveremos os mesmos conflitos que Jesus e os cristãos pelo século viveram. Agora, cuidado, irmãos, cuidado. Temos que ter cuidado para não pensar que todo conflito que você viveu ou eu esteja vivendo seja fruto da nossa fé. Pode ser que alguns dos conflitos são oriundos de uma vida de pecado. E os mais comuns nesse caso são a hipocrisia de achar que você é melhor que as outras pessoas, melhor que seu irmão, ou a própria intolerância aos pecados do seu irmão. Às vezes nós vamos ofender mesmo as pessoas, mas com a nossa hipocrisia ou com a nossa tolerância, e eles ficarão ofendidos quando isso acontecer. Ou você será ofendido. Mas não é isso que o Senhor está dizendo para Maria e para nós nessa manhã. O que está dizendo é que existe um caráter ofensivo para o mundo do próprio Jesus. Isso significa que Jesus tem uma qualidade peculiar, única. Ou seja, Jesus tem uma qualidade que só Ele tem. E essa qualidade ofende o pecado e, consequentemente, todo pecador não arrependido. E quando nós expressamos esse mesmo caráter, essa mesma qualidade peculiar de Jesus, mesmo com todos os nossos erros, pessoas se sentirão ofendidas por esse caráter de Cristo em nossa vida.
Dentro do texto lemos que a luz expõe o pecador. Tudo isso não é para você pensar que queremos sair por aí causando confusão com todo mundo. Não é isso. Muito pelo contrário, Jesus nos ensina a ser pacificadores. Porém, uma vida centrada em Cristo viverá a realidade desses dois mundos: a pacificação e o conflito dos opositores do caráter de Cristo na sua vida. Você irá sentir a bênção, a maravilha da pacificação, como também a angústia da oposição. Salmo 120, versículo 7, o salmista resume isso de maneira bem prática, nesse contexto de conflitos com as pessoas. Ele diz: sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Estou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. O texto perfeito para simplificar a questão do conflito pelo caráter de Cristo naquilo que você fala, naquilo que você é. Então, depois do conflito entre pessoas, podemos falar agora do segundo e último ponto. O chamado de Cristo causa conflitos no interior das pessoas. Nós já pincelamos um pouco sobre isso. O texto, ele continua lá no último versículo apontando para esse tipo de conflito. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Eu imagino que essa palavra de Simeão certamente mudou o rumo dos seus sentimentos nesse encontro com Simeão. Sentimento de Maria, de admiração para reflexão. E nós sabemos que há pelo menos 2000 anos atrás, essa espada quase que literalmente atravessou a alma de Maria quando ela assistiu seu filho morrer na cruz do Calvário. Essa espada cortou a alma de Maria, pois por mais que ela meditasse em todas as coisas que Jesus fazia e falava, ela certamente não imaginava que o seu fim, o fim de Cristo, o fim de seu filho, seria tão terrível de se ver. Essa espada cortou sua alma de um jeito que, diferente dos discípulos, foi um corte profundo que causou desesperança. Como assim causou desesperança? Como assim Jesus, o Rei dos Judeus, o Messias, o Cristo morreu? Mas esse não foi o único conflito vivido por Maria. Maria certamente ainda não conhecia o ministério de seu filho, ou pelo menos ainda não havia entendido plenamente. Em outra ocasião, Maria e seus filhos tentou impedir o ministério de Jesus, um pouco mais adiante da história, querendo levar para casa por pensar que ele estava fora de si. Esse conflito no interior de Maria está registrado em Marcos 3:21 em diante. Diz assim o texto: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhe disseram: olhe, sua mãe, seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando em volta para o que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vemos esse texto. Veja que o texto mostra claramente o teor da resposta de Jesus para Maria e seus irmãos. Ele dá essa resposta pública. E essa resposta não foi uma demonstração de ruptura com a família, mas sua resposta nos levou a perceber que o seu ministério estava bem além desse vínculo. O Reino de Deus requer primazia em nossa vida, e algumas escolhas poderão ser requeridas de nós. Por exemplo, Jesus estava dizendo para Maria e seus irmãos que o que importava naquele momento não era ir embora com eles, e sim fazer a vontade de Deus. Ele estava pregando a sua palavra. E Maria e seus filhos estavam tentando impedir, de maneira inconsequente, isso naquela ocasião, por não entender o ministério de Jesus ainda. Um conflito no coração de Maria nesse momento, um outro conflito que Maria viveu. Essa obstrução de Maria significaria obstruir a salvação daqueles que estavam vendo a palavra do Senhor.
Esse não foi um conflito exclusivo apenas a Maria. Nós somos de maneira integral, representados por ela em nossos conflitos interiores. Não somos diferentes de Maria nesse sentido. Você e eu também teremos uma espada atravessando nossa alma, nosso coração. Nós costumamos entender tudo errado nas muitas ocasiões de nossas vidas aqui na Terra. Sofremos dor, às vezes somos tomados por pensamentos de muita confusão, às vezes, no bom sentido da palavra, lutaremos com Ele, às vezes lutaremos conosco. E por que fazemos assim? Porque desses conflitos, se amamos Jesus, se Ele habita em nossos corações, por que disso? Pai nos diz o seguinte a respeito disso. O Filho de Deus carrega em si grandes males. Pode ser conhecido por sua batalha interior, bem como por sua paz interior. Ele vive uma batalha interior e uma paz interior ao mesmo tempo. Quando somos alcançados por Cristo, quando nossa fé está depositada nele, irmãos, muitas lutas ou algumas delas terão fim. Por exemplo, a necessidade de afirmação que tínhamos antes de Cristo, aquela questão de identidade firmada em nossos corações. Cristo é a nossa identidade. Isso está resolvido ou não está? Está, irmãos? Depois nós passamos a lidar melhor com os sofrimentos. Encontramos satisfação naquilo, ou melhor, em quem realmente nos traz felicidade. Esse alguém é Jesus. Então, alguns desses conflitos têm fim após Jesus entrar em nossas vidas. Mas outras lutas surgem. E baseado nessas outras lutas, aí ele vai continuar explicando essa questão, como ele disse. Está bem pequeno, mas eu vou ler. Há milhares de homens e mulheres que vão às igrejas e capelas todos os domingos e se dizem cristãos. Seus nomes constam no registro batismal. São considerados cristãos durante toda a vida. Casam-se em uma cerimônia cristã. São enterrados como cristãos. Mas você nunca vê nenhuma luta relacionada com a religião deles. De contendas, esforços, conflitos, abnegação, vigílias e guerras espirituais. Eles não sabem literalmente nada. Esse cristianismo não é o cristianismo da Bíblia. Não é a religião que o Senhor fundou e seus apóstolos pregaram. E nós continuamos pregando. O verdadeiro cristianismo é uma luta. E esse não é um pensamento antigo ou inadequado para a nossa realidade atual. Não existe paz com Cristo sem os conflitos internos também com o mundo. É isso que o Raio está dizendo. Isso ele tem dois sentidos. Primeiro, porque a paz de Cristo nos dá, ela vem depois de um conflito interior de arrependimento. E o autor dá uma ilustração muito adequada para o arrependimento e a paz posterior. Eu acho que já foi usada essa ilustração aqui. Ele diz que o arrependimento é como um antissético. Remédio antissético. Os mais antigos, possivelmente, vão lembrar aquele remedinho de área dessa. Já foi falado isso aqui, em outra ocasião. Por isso, acho que vale repetir. Mechorasco, é um horroroso. E é um negócio que arde demais, né? Arde muito. E se não bastasse a ardeira, tinha aquela espátulazinha, aquela retinha miserável, que nós estávamos numa espátula mais, né? É isso, irmãos. O autor faz essa analogia para dizer que o arrependimento ele tem esse efeito que arde, que dói, mas para depois vir a cura. O remédio realmente era bom demais, né? Ardia, mas curava mesmo. Ele arde para depois sarar. E esse arrume, quando nos arrependemos, é o conflito que vivemos em admitir que erramos, que somos errantes. Isso é constrangedor para nós. Você geralmente não quer admitir, não quer ser exposto, não quer reconhecer.
E aí vem o metiolate e nos faz reconhecer essas coisas. Ou seja, vem a espada e nos faz reconhecer que precisamos de arrependimento. E a paz que a Bíblia promete não virá por nenhum outro meio, a não ser pelo conflito interno, pela espada que corta o coração, que divide alma e espírito. Não é isso que o autor de Hebreus está dizendo, capítulo 4, versículo 12? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus expõe o nosso coração. E só temos duas atitudes quanto à palavra de Deus: nos arrependemos ou desprezamos. E a minha oração, o Espírito Santo o conduz ao arrependimento, que você possa experimentar. Para encerrar, o segundo ponto, para considerar o que Raio diz sobre a paz com Cristo e a luta interna, é que a paz de Deus chega depois do conflito imposto pela submissão. E eis que te apresento o maior desafio de nossas vidas: o conflito imposto pela submissão. Ou palavra difícil para o nosso coração. Paulo afirma isso em alguns capítulos lá de Romanos. O coração humano está em constante batalha entre o velho homem e o novo homem, entre a carne e o espírito. O velho homem quer comandar, quer liderar. O novo homem se sujeita a Cristo, se sujeita a Deus e conhece a paz da liderança de Cristo sobre sua vida. Como isso é melhor, irmãos? Viver a paz do comando de Cristo sobre nossas vidas em qualquer circunstância. Como isso é leve. Precisamos fazer valer a relação de discussão de nossas vidas. Não fazemos isso por nós mesmos. O que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, 9 e 10. Portanto, orem assim: Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E o que, irmãos? Seja feita o quê? Tua vontade. Por que a gente quer trocar e colocar um monte de nome aqui? Seja feita a nossa vontade o tempo todo. Assim na terra como no céu. Eu não sei qual é a sua luta nesse momento, não sei o que você está vivendo nesse momento, não sei qual dor você ainda carrega em seu coração, qual conflito você ainda tem. Mas a Bíblia nos ensina a depositar toda a nossa confiança no Senhor quando pedimos em oração para que Ele faça a vontade dEle, perfeita, boa e agradável. Vença a oração do Espírito Santo, essa luta interna ao lado e com Deus, ao lado de Deus e com Deus, e experimente a paz que não será possível adquiri-la de nenhum outro modo, a não ser depois dessa luta, do conflito interno. E quando essa paz vem, irmãos, nada pode derrubá-la, porque ela está totalmente centrada em Deus, alicerçada em Cristo, no seu amor, e ela é poderosa em Deus. Amém, irmãos? Concluindo e fazendo algumas aplicações, Jesus disse que veio trazer a espada. Simeão também disse a mesma coisa para Maria e, consequentemente, diz para nós nessa manhã. Em resumo, isso significa viver a hostilidade do mundo por causa de Cristo. Significa viver lutas internas por causa do caráter de Cristo em nossas vidas. E esse é o significado do Natal escondido que muitos continuam escondendo. Que a paz que tanto mundo fala nessa época não vem apenas por uma comemoração de uma festa natalina, e sim pela aplicação da espada na sua alma, que traz um arrependimento, que traz paz. Portanto, estejam prontos
para viver os conflitos por causa da sua fé. Pois se sua vida está realmente firmada em Cristo, esses problemas serão parte do seu cotidiano, até que Cristo volte. É certo que alguns problemas serão de nossa própria autoria, já falei isso, serão produzidos por nós mesmos, por nosso pecado, por nossa hipocrisia e por nossa intolerância. Mas, em suma, que estejamos prontos e amparados pelo Espírito Santo para as lutas que vierem e que tenhamos a esperança firme de que após os conflitos vividos aqui na terra, irmãos, viveremos em paz eternamente com Deus. Não pense que você está em carreira solo nos seus problemas. Jesus mesmo encarou o grande conflito da cruz. O que pode ser maior do que isso, irmãos? Foi Jesus que passou pela espada flamejante dos querubins. A batalha que Jesus viveu foi muito superior a qualquer batalha que já tenhamos vivido, menos em breve. Portanto, que o Espírito Santo nos tire do ambiente da autopiedade, como também da covardia. E lembre-se, irmãos, jamais estaremos sozinhos nas nossas lutas. Deus estará conosco. Ele promete isso na sua palavra. Não rejeite as lutas. Não sei nem se isso é possível. Mas imagine se Jesus desistisse da sua luta por nós. Onde nós estaríamos? Ele chegou a pedir a Deus que afastasse o cálice dele, mas depois ele disse o quê? Seja feita a sua vontade. Continue, irmãos, nessa luta interna no seu coração. Deus está passando um sério pela sua vida, na sua alma. E continue, após estar sarado, nas lutas que virão por causa do caráter de Cristo na sua vida. Agora, se não há nenhuma luta na sua vida, irmãos, interna ou externa, se arrependa de seus pecados e clame ao Senhor pelo perdão e pela salvação de sua vida, e Ele graciosamente lhe ouvirá e te responderá. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso amado Pai, graças nós te damos por momentos tão preciosos que estamos vivendo aqui nessa manhã com os nossos irmãos em Cristo. Obrigado por teu Espírito Santo nos conduzir a estar com os nossos corações preparados para apresentar louvores em espírito de verdade a Ti, Deus, para ouvirmos a Tua palavra sendo lida, para ouvirmos a Tua palavra sendo exposta aos nossos corações pela ação do Espírito Santo, Deus. Pois somente Ele convence o pecador, Deus, da necessidade do arrependimento. Nenhum pecador fez isso. Portanto, que o Teu Espírito Santo esteja agindo nesta manhã nos corações aqui, Deus. Inclusive no meu. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, Deus. E graças te damos, ó Deus, pela espada em nossa alma. Graças te damos pela espada em nosso coração, ó Deus, que nos faz enxergar quem nós realmente somos. Que nos faz enxergar a nossa necessidade do seu perdão, da salvação eterna, Deus. E sabemos que isso só é possível pelo que seu Filho fez na cruz do Calvário, Deus. Portanto, Deus, que essa espada continue a atravessar os nossos corações, Deus. Que tenhamos perseverança, força, Deus, intrepidez, pelo Teu Espírito Santo, Deus, para que saibamos viver com sabedoria os conflitos aqui na terra, Deus. E que todos aqueles que entram em conflito conosco sejam alcançados pela Tua graça, Deus. E que a graça, Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
O amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam cada um nesta manhã e com todo o povo de Deus que já teve a sua alma atravessada pelos pães. Hoje, para você. Amém e amém. Fala, pastor Augusto.